dificuldade que eu não conseguia falar. Uma vez, eu estava olhando para Jaque e eu não consegui falar o nome da palavra para mim. Não conseguia pronunciar o meu Eu nome. não conseguia pronunciar o nome Jaque. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast Mindset Financial. Eu, Jack Salles, convido você a assistir hoje esse episódio que está incrível, está fantástico, com duas pessoas muito, muito especiais, tanto na minha vida pessoal como profissional. E hoje eu trago novamente o meu marido, querido, amado, né? Edgar, que está aqui com a gente, vem um ano depois falar dessa experiência, né, pós-câncer, ele ainda está em tratamento, e da sua evolução, especialmente na área da comunicação, que é a área que foi mais afetada durante esse processo. E uma pessoa queridíssima, que também faz parte da nossa vida pessoal e profissional. Ela, a nossa top coach vocal, fono, Maria Paula Crivelente. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada pelo convite, obrigada, Edgar, por estar aqui com você juntos, mais uma vez nessa jornada. É isso aí. E Paula, hoje você vem aqui com a missão de informar a nossa audiência, levar esclarecimentos profissionais exatamente do que você faz, como você faz, e esse caso de sucesso, né, do Edgar, um ano depois. Isso. Vamos começar? Claro, mais uma vez, um ano depois. Imagina, Um ano né? depois. Passou rápido, né? Passou rápido. Como é que você se sente hoje? Estou melhor. Que bom, Estou muito melhor. que bom. Podendo agora poder falar melhor em português melhor, ok? E mantendo o meu inglês, que é mais natural para mim, ok? Excelente. Mas de saúde também muito melhor, ok? Continuando, indo ir à frente. Hoje a gente vai falar de um assunto muito comum, que são os efeitos colaterais, né? Que acontecem em tratamentos como esse, porque você ainda está em tratamento. Isso. E no seu caso, a fala foi atingida através da afasia ou da afasia. Paula, explica para a gente, se apresenta, explica para a gente como que é esse processo. Bom, como você já falou, sou Maria Paula Crivelente, fonoaudióloga há 35 anos, formada pela Escola Paulista de Medicina, atual Unifesp, em São Paulo. E eu trabalho com alterações, disfunções, distúrbios de fala, voz, linguagem. E a afasia é mais um dessas alterações, que por problemas como o do Edgar, de um tumor, ou um trauma crânioencefálico, ou um AVC, que é um acidente vascular cerebral, a pessoa tem as alterações na área da linguagem, seja ela de compreensão ou de emissão. Isso pode ocorrer tanto na linguagem oral, ou seja, na fala, quanto na escrita. E nós podemos, na verdade, ter um mix de todas essas alterações. Para nossa sorte, no caso do Edgar, Isso. ele não teve alteração na compreensão, ele Não. teve uma alteração na emissão. E também não teve uma alteração na recepção ou emissão da escrita. Então, a escrita dele ficou preservada, a compreensão oral preservada, e o que pegou para ele, que teve a dificuldade, foi a questão da emissão oral. Como ele mesmo já colocou, o inglês para ele ficou mais preservado do que o português, embora o português seja a língua mãe dele. E aí nós começamos a trabalhar. Na verdade, nós tivemos duas fases de trabalho aí. A primeira, que foi logo na descoberta, em que a alteração vocal dele, a qualidade da voz, estava pior, digamos, do que a linguagem, do que achar as palavras, encontrar os termos certos para o momento certo. E depois, conforme ele foi evoluindo, depois da cirurgia, nós tivemos um outro quadro. Aí afetou mais a parte de linguagem. Então, ficou mais difícil encontrar as palavras, lembrar alguns termos, montar sentenças do que inicialmente.
E isso é previsível, por quê? Porque na hora da cirurgia, ele tirou a massa encefálica onde estava o tumor. Isso. Então, aquela área afetada, e até a não afetada, porque ele tem que ter uma pequena margem de segurança aí, Isso. ele pegou mais áreas da Isso. fala. Exato. E foi muito interessante, porque ele piorou, na verdade, após a cirurgia. Correto. Foi. Só que nós começamos um processo para implantar essas palavras de novo. Mas, mesmo após a cirurgia, a compreensão não ficou afetada, só a fala. Foi, sempre foi só falar as palavras, que eu tinha dificuldade de falar as palavras. Mas eu entendia tudo. O que Nenhum elas- momento você perdeu a consciência, Não. certo? Não, eu entendia sempre, entendia. O que Uhum. estava se conversando comigo, eu sempre entendo. Sempre lhe entendo você me conversando, falando as palavras. Agora, quando eu chegava a tentar falar as palavras, às vezes não vinham. Uhum. E aí nós trabalhávamos como? Às vezes dando dicas dessa Dicas. palavra. Pistas, né? Pistas, dando sinônimos dessas palavras. E para ele me mostrar o que ele queria dizer, muitas vezes eu falava para ele: busca um sinônimo, Isso. descreve o que você quer dizer, que daí é uma outra forma de você falar o que você quer, mesmo que você não tenha o termo específico, mas você está descrevendo para mim ou para as pessoas e elas te entenderão. E aí você vê a importância de um caso delicado como o dele, não é? Que teve, além da questão da cirurgia, né, o processo oncológico de tratamento de químio e rádio, e a percepção sua, a sua delicadeza de entender o momento, porque a pessoa sai muito fragilizada, não é? Muito. E você conseguir conduzi-lo como um passo a passo. Sim. E um dos destaques aqui do nosso podcast hoje é mostrar a importância de, após o diagnóstico, você seguir o tratamento e você ter profissionais que possam te conduzir com sensibilidade, com maestria, com profissionalismo, sem deixar o paciente entristecido. Porque muitas vezes vem a questão de que eu não estou lembrando, não estou conseguindo, né? Como que você lida com isso na sua rotina, Paula? Bom, na verdade, a gente tem que trabalhar sempre mostrando para o paciente o que ele consegue. Então, eu tenho que dar tarefas para ele, não que sejam absolutamente fáceis, mas tarefas que ele consiga fazer que eleve a autoestima dele. E no meio delas, eu vou dando tarefas mais desafiadoras, porque eu preciso fazer o estímulo cerebral. Isso. Fazê-lo buscar as palavras, para que, ao final da sessão, ele tenha a sensação de que ele realmente está conseguindo. Então, se em uma sessão eu conseguir 1% de melhora, para nós já está excelente. Porque, na verdade, a gente teve um trauma aí, causado pela cirurgia, pelo tumor, muito grande. Então, eu tenho que ir no passo a passo para que ele adquira confiança nele, para que ele tenha autoestima, porque toda essa parte emocional também está vinculada à emissão da linguagem, está vinculada à voz, está vinculada à fala. Eu jamais posso deixá-lo sair frustrado de uma sessão. E até esse trabalho que você também, enquanto esposa, faz com ele na questão de elevar esse mindset dele, para que ele tenha esse mindset positivo em relação ao tratamento, tanto ao tratamento oncológico como fonoaudiológico, é importante para que ele continue caminhando bem. Sem dúvida. E isso é um time, não é? É um De time. vários profissionais, de pessoas que realmente estão integradas com esse processo, onde também a participação do paciente ela é fundamental. Ele tem que querer, né? E Claro, eu Edgar, tenho de querer. como que você se sente quando você se percebeu pós-cirurgia? Como você se sentiu, na verdade, pós-cirurgia? E você estava comentando comigo que você sentiu que era 25% só de português que você conseguia se Eu me expressar. sentia como que metade do meu português ele não estava funcionando. 50% em português, in English, sorry. And then 50% it was English. E português era 25%. Eu quase não conseguia falar. Falar mesmo, não conseguia mesmo em português. E sabia dizendo que... E também aquela situação...
Eu ia para o hospital para o meu speech therapist, eu fazia os nossos trabalhos, ok, mas depois eu não estava apenas só ir para esses dias, eu ficava pensando a respeito, como era que eu fazia, como era para eu melhorar. Você se automotivava. Eu me automotivara, porque eu sempre vou ir à frente. I'm just gonna keep going. Eu vou fazendo isso. Não vou esperar que alguém vai me encontrar, me dar só as palavras, eu vou me dizer para mim. Não, porque vou eu me batalhando para poder chegar e fazer as coisas que eu tinha de fazer. Eu tinha de prazer, porque eu queria poder continuar ligando para os meus pais, ok? E poder sentir que eu estou lidando, eu estou bem, estou fazendo melhor para ele. Que eu estou conseguindo voltar a escutar em português, tudo corretamente. Mesmo fazendo algumas palavras que eu cometia, os erros, mas não tinha problema, mas eu ia na frente, ok? No inglês, o que eu fazia melhor com meus alunos, que eles me faziam, eu ficava brigando com eles e agradecendo a eles de dizer, pessoal, that's why I'm getting bad with you guys here. I'm getting better all the time. Era isso que eu fazia para eles. E me fez querendo me melhorar. Peguei o meu during summer, ok? Eu chegava não consegui no começo na escola, como é que eu vou ensinar de volta melhor para os meus alunos? Eu fiquei praticando. Eu sou testemunha disso, né? É um encorajamento que você está dando a tantas pessoas, né, que podem estar vivenciando ou experienciando o impacto do diagnóstico. Ele é muito traumático, né, Paula? Muito, muito. Tanto para o paciente quanto para a família. Porque, no caso, Edgar era um cara super ativo, como é, uma pessoa extremamente ativa, dinâmica, independente, e, de repente, ele, principalmente como homem, se vê dependente da mulher, com filho pequeno. Liga para Jaque, fala para Jaque. E aí, o que acontece? Nessa hora, eu imagino, claro, eu consigo criar, até imaginar é difícil, mas criar o que deve passar na cabeça dele. Putz, será que vou me recuperar? Será que eu vou voltar a trabalhar? Como é que eu vou voar de novo? Como é que eu vou voar de novo, que é a paixão dele? Então, tem todos esses aspectos em que a parte emocional tem uma interferência muito grande. E ele falou alguns pontos importantes aí. Ele se automotivava porque você também o motivava. Ele dizia para os alunos dele que ele estava conseguindo ir à frente, mantinha o trabalho para melhorar essa comunicação. E o Edgar também tem um ponto muito positivo. Ele aceita o feedback. Isso é tão importante para a vida, né, Paula? Muito, muito. Porque muitas pessoas, mesmo em tratamento, elas estão lá, mas elas não gostam que eu fale, olha, essa palavra não é assim, assado. Ou dê a dica, ó, fala junto comigo. Ele, ao contrário, ele já me pedia isso. Então, a hora que eu vi que ele me dava essa abertura, foi muito mais fácil trabalhar com ele. Porque eu falo, não, Edgar, então vamos parar. Então, daqui a pouco a gente volta nessa palavra. Por que eu vou ficar insistindo no momento para causar frustração? Não. A gente volta e lá na frente depois voltava, porque ele estava mais calmo. Então, é a emoção interferindo na produção dele. Eu acho que é uma combinação também de fatores, né? Você trouxe um ponto super importante, que é essa questão da percepção. E você fala, às vezes, 1% dentro daquela circunstância é muito, é o ideal que você quer? Não, você quer atingir 100% de resultado. Mas é celebrar o achievement, né, daquela pessoa. E quantas vezes ele saiu frustrado, mas, ao mesmo tempo, você me dizia, não, Jack, ele não conseguiu agora, mas olha, foca no positivo. Ele não conseguiu isso, mas ele conseguiu isso. Então, vamos celebrar. Isso é muito importante. Muito. Inclusive, a própria neurociência nos mostra isso. Que cada conquista que a gente tem que celebrar. Isso. E a criança é tão sábia que quando ela passa uma etapa no jogo, o que ela faz? Yes! Só que a gente, como adultos, a Vai gente perdendo, vai né? perdendo isso. E o nosso cérebro precisa dessas conquistas. Então, eu falo até na minha casa, qualquer mínima conquista que a gente tem, aí eu brinco, falei, a gente tem uma vida mais rica nesse exato momento, porque você teve uma conquista. Isso. Não importa o tamanho dela.
Com certeza. E a resiliência junto com a gratidão, que são Isso. práticas, né, que andam ali lado a lado. A resiliência, que era uma palavra tão difícil para ele entender o sentido, não pronunciar a palavra, né, mas entender que de fato você ser resiliente não é você aceitar aquela situação difícil, indigesta que chega para você sem opção, como foi o caso do diagnóstico. Nós não tivemos Não. opção. Porque diferente de alguns tipos de câncer, você causa, não é? Aquela circunstância. O caso dele foi completamente diferente, né? É atípico, porque simplesmente esse tipo de câncer ele chega sem dar notícias e não é nada do que você fez ou do que você deixou de fazer. Não? E ele teve que, a duras penas, transmutar isso, ressignificar e a prática da resiliência. E olha só, né, aonde você chegou. Sim. E a gratidão, né, Paula? Muito. Porque é muito importante para todo esse processo, esse pilar. Para toda a gratidão. Hoje, a própria ciência está Uhum. mostrando isso. Tem equipes trabalhando em cima disso, mostrando que a pessoa que é mais grata, que é mais resiliente, ela consegue transformar e transpor as dificuldades com muito mais facilidade. Então, esse é um ponto super positivo. Por isso que eu falo, se você trabalhar num time, e que, como a gente ainda tem a psicóloga no nosso time, Sim, que dá todo o apoio, Isso. então ninguém faz nada sozinho. Então, ela põe a parte dela ali, eu ponho a minha aqui, você põe como cuidadora, como apoiadora em casa, ele faz a parte dele. Então, na hora que você faz isso, a gente dá as mãos. com certeza. E fica mais fácil subirmos cada degrau. E eu sou muito grata porque todas as pessoas envolvidas diretamente nesse processo aqui nosso nos apoiaram bastante, né? Você mencionou na Sandra, que inclusive vai estar aqui com a gente, Hã? Sandra Sepúlveda, foram fundamentais, porque é uma maestria entre vocês, não é? E Trocar essas informações para nos fortalecer, mesmo em momentos que a gente não está conseguindo ali caminhar junto. Quer dizer, o poder de estar todo mundo junto, caminhando na mesma direção. exato. E foi interessante, e é importante também esse trabalho, porque eu conversei com a Sandra para entender o que ela estava fazendo, ela para entender o que eu estava fazendo, e não trabalhos isolados. Essa conexão entre os trabalhos é fundamental. E cada vez que a gente vai trocando essas etapas, esse contato continua. E isso é de extrema importância. Sem dúvida. E é tão importante que impacta no tratamento médico-clínico, porque o Edgar é considerado um caso pela medicina. Quando você vê o diagnóstico, que é um diagnóstico de uma doença grave, eh, você fica impactado de uma forma, né, negativa. Exato. Mas todo esse posicionamento surpreendeu o quadro clínico médico e as pessoas ficam assim, os médicos ficam assim, olha, a gente não tem resposta para dar que não seja tudo isso que vocês estão fazendo. Então, continuem fazendo. E isso é fantástico, não é, Edgar? Vamos falar Sim. um pouquinho sobre isso. Como é que você Pois se não. sente quando os médicos dizem, olha, eu não vejo no papel, no diagnóstico, não é a mesma pessoa que eu estou vendo aqui. Como que você se sente? Agradecido, continuando sempre que eu vou sempre melhorar, acertando, continuando as coisas que precisam ser acertadas para que eu sempre melhorar e continuar melhorando. É como eu me sinto. Agradecer as pessoas que me ajudaram e o que eu continuo ajudando e ir à frente, ok? Lembrar à frente, é isso que eu procuro. Que bom. E Paula, vamos conversar um pouco sobre para educar, informar e desmistificar. Qual que é a importância, a função de um fonoaudiólogo, que você também tem outras atividades, como coach vocal, né? A Isso. gente trabalha de várias frentes. Você ajuda o Edgar na parte de fono, reabilitação, e comigo você faz um trabalho diferente. Explica um pouco para as pessoas qual é o impacto dessa mesma profissão em duas áreas diferentes. Então, na verdade, nós podemos reabilitar, como no caso do Edgar, eu vou citar uns outros exemplos. Uhum. Reabilitar alguém que possa ter crianças
que não falem direito por algum motivo. E nós podemos habilitar. Então, por exemplo, como no seu caso, você não tem nenhum problema de voz, nós já fizemos um exame, já vimos que as pregas vocais, a laringe está perfeita. E agora a gente precisa te ensinar a falar melhor. Então, eu vou te habilitar, te dar essa habilidade, porque habilidade é algo que pode ser ensinado. Então, eu vou te ensinar como a falar melhor no seu dia a dia e com segurança, para que você tenha uma comunicação efetiva. E mais assertiva, E né? mais assertiva. Quando a gente fala em comunicação efetiva, a gente já pensa na assertividade. O que é uma comunicação assertiva ou efetiva? É aquela que atinge o nosso interlocutor na sua maior porção. Porque nem todas as vezes que a gente está escutando alguma coisa, a gente pega 100% do que foi falado. Porque passa um pensamento, uma distração. E aí, o que eu quero é que o meu ouvinte pegue o máximo possível do que eu falo. E como que isso é possível? Primeiro, eu tendo uma boa qualidade de voz, eu tendo uma boa entoação, melodia, conhecendo o assunto que eu falo e também sabendo organizá-lo. Porque não adianta eu conhecer se eu não sei organizar. Se eu jogo essa mensagem para o meu ouvinte, mas não tenho uma estrutura, ele vai se perder. Enquanto ele está tentando organizar na cabeça dele, ele perdeu a sua próxima informação. Se eu tenho uma qualidade de voz ruim, se eu falo muito baixo, por exemplo, o meu ouvinte vai perder informações porque ele vai fazer esforço muito grande para entender o que está sendo dito. Se eu tenho uma voz muito alta, eu vou incomodar, eu vou invadir o espaço do outro. Então, eu preciso ter todo o conhecimento de como usar a minha voz para impactar o outro de uma forma mais positiva. E aí entram os aspectos também da modulação, que é a melodia que a gente coloca na voz. Quanto mais melodia eu tenho, mais agradável fica a minha voz. E isso se aplica independente das circunstâncias, correto? Independente das circunstâncias. Então, só para a gente fazer um parênteses, na hora que nós melhorarmos um pouco mais a linguagem do Edgar, nós vamos voltar a fazer esse trabalho com ele, que nós fazíamos lá no início. Porque agora eu quero focar mais na linguagem, que é o que está precisando mais nesse momento, mais na linguagem do português. Muito bem. E ainda temos as ênfases. O que é? Quando você dá um enfoque naquilo que você precisa. Então, quando eu digo para você, quando eu dou um enfoque, estou colocando uma ênfase, porque isso vai fazer com que o meu ouvinte desperte para aquilo que eu estou falando. É como se eu colocasse uma luz em cima dele, daquela ideia, para que ele fixe aquilo que eu estou falando. Ainda dentro da fala, tem as pausas. Como é que eu uso as pausas? Por que eu uso as pausas? Para eu despertar no meu ouvinte um interesse, uma curiosidade. Inconscientemente, ele vai lembrar, ele vai saber que vem alguma coisa interessante aí. Ele vai saber que algo para ele prestar atenção e vai puxar o foco dele. Eu vou respirar nessa pausa. Então, tudo isso é ensinado nesse processo de coach vocal. Excelente. E Paula, voltando um pouquinho atrás de uma curiosidade minha. O Edgar, ele mora aqui já há praticamente 30 anos. Ele veio para cá muito jovem, sempre foi muito exposto ao ambiente em inglês, falar, fazer as atividades dele. E um dos pontos curiosos, que até os médicos fizeram exames para entender ou encontrar uma solução, talvez você possa explicar isso. Por que a fala dele nativa, uma vez que ele é brasileiro e fala português, ela não se sobressaiu em relação ao inglês? Realmente isso é um mistério, que até os médicos fizeram, porque normalmente o que se sobressai é a língua mãe. Isso. A fala que é o mais nativa. fácil, é a fala nativa, Aham. que é o mais fácil. Talvez por ele ter vindo muito jovem e ele estar, pelo que eu sei da história dele, ele sempre esteve muito mais com americanos do que com brasileiros, o inglês para ele ficou mais fácil. Mas aí nós temos outras. Mas o que? Uma das explicações, a área do cérebro em que esse tumor pegou, pode ter sido isso também. A área da linguagem, né? Que é a área da linguagem. Só que não é uma área específica ali, é muito grande. Antigamente a gente achava que tinha só um pontinho. A gente vê hoje que não.
que é uma área mais extensa. Então, isso pode ser uma das explicações. Ele se sentia mais confortável falando inglês que em português. Tanto é que hoje a gente faz a nossa sessão para aprimorar o inglês, para aprimorar o português, perdão, a gente parte do inglês. Então, hoje a nossa sessão é feita meio a meio. Então, eu dou o estímulo em inglês e falo como a gente vai falar isso em português. Porque ele se sente muito mais confortável dessa forma. Então, ele é capaz de buscar o vocabulário. Quando ele não sabe, aí o jeito que ele já olha para mim, eu já sei. Aí é onde eu vou dar o input de estímulo ou de sinônimo, ou dar a própria palavra. Então, e aí, até juntando a isso, você vê como o trabalho da fonoaudiologia e do coach vocal, eles não são isolados, eles são integrados, porque vem a linguagem não verbal. Porque a linguagem não verbal, ela é muito mais forte do que a verbal. Então, quando eu te falo, a forma quando ele me olha, eu já sei o que ele quer me dizer, eu tenho que estar prestando atenção, focada nele, na fisionomia e nos movimentos corporais o tempo todo. Porque daí não preciso perguntar. Você não sabe? Eu já sei, já saquei que ele não sabe. Você já observou a linguagem corporal já te Dele. falou, né? E aí eu já falo, tal coisa, se ele não sabe, por exemplo, a sacola. Por exemplo, Edgar, aquilo que parece um saco que a gente carrega coisas. Então, na hora que eu falo saco, ele já vai abstrair daí a palavra sacola. Se ele não lembra da palavra sacola, eu falo, é um saco que tem alças, por exemplo. Então, a gente vai dando esse passo a passo, porque isso está estimulando-o cerebralmente, que é isso que a gente quer. Fantástico. E como é que você, no Brasil, há uma integração maior, né, entre médicos e fonoaudiólogos. Como que você vê isso e compara essas duas realidades, uma vez que a gente mora aqui nos Estados Unidos e você tem toda essa cultura, esse background do que você fazia no Brasil? Nós temos duas realidades muito diferentes. É um desafio, né? É um desafio muito grande, porque eu preciso me reeducar primeiro para eu entender. É complicadíssimo, porque lá nós temos um link, uma conexão com os profissionais, com os médicos e outros profissionais muito forte. Você acha que é uma questão de cultura brasileira, que aqui não tem, ou é porque eles veem de forma distintas e não veem com proximidade? Eu não posso te afirmar isso, Jack, porque eu não tenho contato com eles. Tá? Aqui nos Estados Unidos. Muito fechado, né? São muito fechados. Aqui eles têm algumas crenças, eles não saem daquele quadrado. Eu aprendi assim, assim será. O que é um problema. Eu amo os Estados Unidos, mas eu acho que essa é uma das maiores dificuldades de lidar com os americanos, porque eles não saem daquele quadrado, daquele mindset deles. E aí eles não têm esse contato com os outros profissionais. Lá no Brasil, se fosse lá que nós estivéssemos trabalhando, eu ia ter contato direto com o neurologista, provavelmente eu o acompanharia nos MRIs, eu estaria com a psicóloga, estaria com todos os profissionais, estaria com a outra fono, se fosse o inverso lá, porque os médicos te dão abertura, eles nos convidam para estar na consulta deles. Porque eles entendem que essa junção de profissionais é benéfica para o paciente, Exatamente. Né? Eles entendem que tem que ter essa integração, porque quanto mais integrado eu estou aos outros profissionais, maior a evolução do paciente. Com certeza, eu concordo. Aqui você não consegue nem receber um exame de um médico. Isso é fato, aconteceu comigo. A gente precisou entender, eu fui no médico para solicitar o exame, lembra? Lembro. Que você me pediu, da laringe? Da laringe, quando eu pedi um report, o médico simplesmente disse, não, tá tudo bem, e é isso. É isso. Lá no Brasil, eles nos mandam o relatório, eles mandam a mídia, hoje a mídia vem via iCloud. Então, o que acontece? Você consegue ver o exame, não é só descritivo ou só tá tudo bem, porque às vezes a forma como no seu caso, você está usando a sua musculatura, mesmo que de forma normal, para mim é importante ver isso no exame. Eu consigo ver uma tensão que para ele não é importante. Então, essa dificuldade aqui nos Estados Unidos nos leva a um desafio, a um aprendizado. E, assim, eu acho que eles explicam muito pouco aqui no Brasil também para os pacientes, aqui nos Estados Unidos para os pacientes. Por exemplo, teve uma outra moça que ele deu um diagnóstico.
E ela falou, mas eu não me sinto com esse Eu diagnóstico. não me reconheço, Não me né? reconheço. Ela falou, aí você tem refluxo gastroesofágico, por exemplo. Ela falou, Paulo, eu não sinto. Aí eu fui explicar para ela que existe um tipo de refluxo que é silente, que é o pior, porque o paciente não sente. Mas está lá. Tá lá. E aí estava prejudicando a voz dela. Aí ela foi para um outro médico que deu o mesmo diagnóstico e explicou, acho que ele explicou um pouco mais, mas ela também já foi com essa minha explicação. Tanto é que depois que eu expliquei, ela falou, por que que você não faz medicina aqui nos Estados Unidos? Eu falei, agora não. Agora não dá mais. Agora não dá mais, tá? Não. Não tenho mais pique Não. para isso. Mas o quê? E até esse aprendizado que a gente traz do Brasil é por conta dos médicos sempre abrirem as portas para a gente. Isso é muito importante, porque existe a cultura de, às vezes, achar, ok, a gente entende que a estrutura de exames, a estrutura, o aparelhamento, vamos assim dizer, clínico, médico, aqui é muito avançado, mas me parece que a qualidade, a essa integração, esse trabalho em time, do ponto de vista de você ter melhores profissionais juntos trabalhando em prol do paciente, é melhor lá no Brasil. Tem uma visão mais humanizada, né? Exatamente, você usou o que eu ia usar. Eles são mais humanos, eles conversam mais com o cliente, eles explicam mais para os pacientes. Na minha área, por exemplo, se você trabalha tão interligado ao médico, que se é uma pessoa que às vezes não tem essa predisposição a explicar para o paciente, ele me ligava e falava, Paulo, eu quero que você explique tudo que tem no exame dele. Se quiser, ou ele falava, vem aqui no consultório, a gente vai fazer o exame juntos e eu quero que você explique. Então, eu trabalhei com alguns médicos em que eu tinha uma participação muito ativa dentro do consultório dele. Uhum. Por quê? Porque ele sabia o que eu sabia, ele sabia do meu conhecimento e ele gostava da forma como eu explicava para o cliente. E ele ia emendando ali, arrematando. Então, a gente, eu, ele, o cliente e a família, todos saímos confortáveis de lá. Dessa forma, o cliente adere muito mais ao tratamento e tem maior sucesso. Porque há um alinhamento, né, das Isso. expectativas e do que é de cada pessoa ou cada área envolvida. A minha experiência aqui com ele, a gente está sem rede de apoio, não é? Os familiares não moram aqui. As pessoas que nos abraçam como você, quantas vezes, né? Eu te liguei, troquei informações para poder encontrar um caminho, porque não é uma situação fácil. Você não tem um manual, você vai vivendo o dia a dia do momento e é muito importante esse suporte. E, de fato, as equipes médicas são todas boas, mas não há essa correlação. Então, dito isso, o médico que fez a cirurgia dele é um, e ele disse: a minha entrada e a minha saída acontece dentro desse espaço. Agora eu vou encaminhar para o médico responsável pelo tratamento de radioterapia e a outra equipe da quimioterapia. E se ele precisar de algo no meio do caminho, ele vai para o primary doctor dele e that's it. Uhum. E aí a gente faz essa trajetória que deveria ser correlacionada, Uhum. mas que não é. Bom, graças a Deus a gente mantém um bom relacionamento com todo mundo e a gente consegue, mas é um trabalho que de fato poderia ser muito mais benéfico para ele se fosse todo mundo junto. Não tenha dúvida, Jack. E a gente ainda tem no Brasil, não sei se aqui tem, mas o que que é? A rede de apoio à família. Então, tem aqueles grupos de apoio familiares, à esposa, aos filhos, ao cuidador. Por quê? O cuidador, como no seu caso, ele também é muito afetado, porque ele tem que administrar todas as próprias emoções, Sim. a emoção do paciente, como você vai passar isso para o filho, ele tem que continuar trabalhando, ele tem que cuidar da casa e suportar tudo isso. É E verdade. como que você faz esse manejo emocionalmente, psicologicamente falando? Precisa de um bom suporte terapêutico. Exatamente. E na hora que você tem aqueles grupos de apoio de outros cuidadores, ou grupos de apoio de pacientes, que são grupos diferentes, então, o cuidador vai para um grupo, o paciente vai para outro, que você vai trocar outras experiências. Se tivesse um grupo desses, o Edgar poderia ter sido mais ajudado e hoje ele poderia estar ajudando muito
justamente com essa forma de pensar dele, esse jeito de não deixar cair a peteca, É verdade. sabe? Olha, não, você consegue. Eu acho que outra coisa importante falar é que a gente tem altos e baixos na vida normal, Com digamos. certeza. Imagine sobre uma condição dessa. Então, às vezes você não está bom para dar para dar um suporte legal para ele e vice-versa. Então, na hora que você tem alguém te mostrando isso, porque o cuidador também se sente culpado por não estar bem algum dia. E você tem as suas dores também. E você tem que Verdade. lidar com isso. É Na hora que você verdade. está lá inserida num grupo, você fala: olha, vai acontecer isso, mas se acontecer, você não dá bola. Se ele ficar agressivo, chatinho, você não dá bola. E a mesma coisa você, olha, você não está legal hoje, mas você vai fazer fono, você vai melhorar. Você Uhum. vai fazer o tratamento. Sabe, 5, 6 dias da sua quimio, você vai ficar muito ruim. Mas depois você vai começar a melhorar. Então, isso seria importante. Sem dúvida. E olha que a gente está num país que nos dá muita condição, né? E os tumores cerebrais, eles não são tão difundidos como outros tipos de tratamentos que já são do conhecimento público, acabam recebendo mais pesquisas, acabam recebendo mais recursos financeiros. Isso tudo faz a diferença, não é? Ou nenhum tipo de câncer, ele é positivo. Ninguém gosta do diagnóstico. Mas se você perceber, determinados tipos de câncer têm uma rede de apoio maior, como, Isso. por exemplo, o câncer de mama. Inclusive, a gente está em outubro, não é? É. Mês do câncer de mama, onde existe uma consciência muito maior, exames mais acessíveis, redes de apoio, e nós somos afortunados porque, apesar desses gaps dentro do tratamento e de não haver toda essa rede colaborativa, a gente conseguiu, graças a Deus, obter resultados fantásticos. Isso. Agora, e ele está aqui, né, para contar a Sim. história. Agora, imagine se a gente ainda tivesse uma rede colaborativa ainda maior. Com certeza, Jack, não Uau. tenha dúvida. O sucesso é muito maior. E outra, a hora que você está dentro de uma rede, de um grupo desses, por exemplo, o bem que isso faz para quem já está acima, não é só para quem está começando o tratamento, que está com aquele monte de dúvidas, que tem a fase da revolta, da negação, aquelas coisas. Para ele também, que está ensinando os outros, ele se alimenta Isso é disso. fantástico. E aí ele cresce, ele melhora, aumenta a autoestima. Com Sabe, tudo certeza. bem, eu troquei uma palavra, mas está tudo certo. Eu vou É. começar, eu vou fazer de novo, isso não é vergonha. Isso é Olha os ganhos verdade. que eu tive a hora que eu olho para trás. É, e eu honro a sua presença Obrigada. na nossa vida pessoal e profissional, porque quantas vezes eu via ele nessa antes de encontrar você para fazer a sessão, e ele estava com essa emoção, com esse sentimento. E muitas vezes você precisa ter essa validação de uma pessoa que não é tão próxima. E você, de uma forma brilhante, com muita empatia, e muito profissionalismo, porque o meu marido, ele é uma pessoa, eu não vou dizer cética, mas ele é uma pessoa muito racional, Uhum. não é? E vindo de mim, às vezes poderia parecer, é porque ela me ama, é minha esposa, não é? Mas vindo de uma outra pessoa profissional tem uma validação, né? Sim. E quantas vezes ele foi começar a sessão com essa perspectiva e Saiu saiu melhor. muito melhor, né? Isso. Então, é realmente a força de tudo isso e a força do profissional, a energia, o brilho, o entusiasmo que a gente vê em você profissionalmente, Obrigada. seja quando se aborda do ponto de vista da fonoaudiologia, seja do ponto de vista da coach vocal. E Edgar, como é que você se sente com todo esse trabalho, um ano depois que você começou a conhecer a Paula e até então você não tinha nenhum contato com Com ela. fono, não Não. é? Nem com ela como pessoa e nem como profissional. Como que você se sente desse trabalho que a Paula fez com você, o impacto que ela causou na tua vida? Bem, você tem de lembrar de quando eu comecei e conheci, nada estava acontecendo comigo na minha modificação. Quando nós nos vimos e conhecemos ano passado, em agosto e setembro, ok? Parecia tudo normal. Oh, estava lá, falamos de pilotos, isso, aquilo, outro, estava tudo normal. Mas de uma hora para outra, eu não podia falar. Imagina, como é que você viver com uma situação dessa?
Imagina a situação de imaginar de que eu não conseguia falar. Uma vez, eu estava olhando para Jaque e eu não consegui falar o nome da palavra para mim. Não conseguia pronunciar o meu Eu nome. não conseguia pronunciar o nome Jaque. Eu fiquei assim, uau. Era incrível, difícil, era duro. Era duro. E aí a gente começou a trabalhar. Começamos a trabalhar. Era toda semana que a gente conseguia falar, conseguia fazer. Aliás, ainda hoje, né? Conseguimos fazendo, exatamente. Ok? Consegui até ao ponto, porque se, se ajudavam um ao outro. Por quê? Porque isso me ajudou ao ponto que, em inglês, eu não precisava mais do tradicional em inglês. Eu não precisei deles mais. Quer dizer, ele quer dizer que, ao longo de um ano, houve déficits no inglês e no português, mas que, há uma semana atrás, Eu ele passei, passou com louvor. Vou. Como que a gente fala? Ele graduou. Teve alta. Ah, ele teve alta. eu tive um alto, porque Em eu... inglês. Em inglês, em inglês. And, Ok? and if Pra- you think it's better to continue in English, Não, that's não. okay. Então, eu quero melhorar mais a outra parte, que está precisando trabalhar um pouco. Ok? Então, mas foi uma que ajudou ao outro. Isso. Ok? E o outro foi à frente, aí ele atingiu esse ponto, onde eu estou 50%, estou na metade agora em português, para poder ir à frente também. É isso que eu continuei. Keep going, just keep going. Remember, como eu sempre falei para minha esposa, just keep going. Eu nunca mudei. E assim, e você vê que ele está tão bem realmente que ele está aqui. Se ele não tivesse bem, se sentindo confortável, ele não estaria. Você vai falar, é 100% fácil? Não é. Não. Tanto é que ele falou que ele está com 50%. Mas isso já é um passo imenso. E o meu passo com ele não sabe ainda, mas ele vai ficar sabendo aqui agora. Eu quero que você seja um palestrante. Ok. Tá? Português. Motivacional Em português, please. Aí sim, aí seria challenge, é fazer em português. Em português, porque inglês você já domina. Você não precisa... Não Você tem- vai me ajudar a melhorar em inglês. Nós vamos inverter os papéis. Investir, aí. exatamente. Eu vou treinar o meu inglês com você. Aham. E aí, o que nós vamos ver? Eu quero que você seja um palestrante. Antes. Pensa nisso, Edgar. Aham. Por que não você ter um canal no YouTube, de repente, ou no Instagram? Isso. Para quê? Para mostrar para as pessoas. Já que não tem o grupo de apoio aqui nos Estados Unidos, devem ter muitos brasileiros Isso. que não dominam o inglês, que perderam o português, Uhum. que você pode ajudar a motivar com a sua melhora. Yes. Então, você não sabia disso. Não. Mas o que você acha dessa ideia? Pode ser. Sim, pobre assim? Com entusiasmo. Claro! Ah, Claro, porque eu fiquei assim, porque eu disse, uau! Uau! Mas é isso que eu queria. Exatamente, O que eu acho? Eu acho que claro. a gente pode buscar, vamos correr atrás desse objetivo. Aham, Porque o seu inglês está legal. Se você quiser montar um canal em inglês e português, melhor ainda. aham. Mas por que não? Já que não tem, a gente falou tanto aqui dessa rede de apoio que não tem, por que você não pode ser o precursor disso? Você Certo. pode montar 2 redes de apoio. Aham. Uma em Olha cada que legal. língua. Nossa, eu estou assim também impactada. não é? Impactados, né? É você, de fato, ser resiliente, né? Literalmente, você transformar uma situação adversa numa nova carreira, talvez, não é? E inspirar pessoas, porque que notícia linda de se dar. Você tem noção do quanto você pode impactar a vida de tantas outras pessoas que, por alguma circunstância como essa que você está vivendo, recebeu um diagnóstico e acabou? Acabou. Não! De forma alguma. O diagnóstico não é destino. É isso que a gente quer convidar você, que está nesse momento, seja onde você estiver. Não é um diagnóstico fácil, não são Não é momentos, fácil. né, tranquilos, são águas turvas que você pode navegar, mas é sua escolha decidir como você pode passar por isso. Sempre Se lembrar, você todo tiver dia. uma profissional, como a gente tem a sorte de ter, Paula, como que as pessoas podem te acessar? Tem o Instagram, que é Maria Paula Crivelente, com I no final e 2 L's. Tem o Facebook e tem o LinkedIn. Ambos são Maria Paula Crivelente. E é possível, mesmo para as pessoas que estão nos assistindo aqui,
poderem ter acesso a você. Hoje a gente vê muita telemedicina, né, se fazendo muitas coisas online. Como que se pode se fazer um tratamento dessa maneira para alguém que precise, que queira contratar você? É super factível fazer online, tanto é que com o Edgar, É, justamente, mas isso há muitas vezes eu fiz algumas vezes e agora é online. Tudo que eu faço com ela, a respeito dela, é online. embora nós estejamos na mesma A mesma cidade, Olha necessidade. só, né? Ok? porque antes dele voltar a trabalhar era presencial. Isso. O presencial é uma delícia, Delícia. mas ele tem limitações. Agora, o Edgar, aqui nós moramos, embora na mesma cidade, distantes um do outro. Então, nós fazemos as sessões online, o que tem um super resultado, tem um resultado super bom. Não nos impede em absolutamente nada, a telemedicina está super avançada. Isso. Temos grandes ganhos e a gente pode fazer com pacientes, clientes do mundo inteiro. Hoje eu Isso. tenho pacientes do Canadá, do Brasil, tenho do Japão. Então, nós conseguimos diversificar e atender maior número de pessoas. Sem dúvida. E Paula, e você tem uma maneira que eu acho incrível, que é uma maneira informativa, que você vai desmistificando os conceitos, às vezes errôneos, ou como o próprio Edgar, que não tinha noção do que a fono poderia ser benéfico a mim mesma, não é? Que estou aqui nesse trabalho, tanto na área do Business and Network Group, liderando esse grupo, juntamente com na minha área de trabalho, através da Mindset Financial. Como que a gente desmistifica isso para as pessoas, da importância de você reforçar, na verdade, né? Como que você pode trazer isso para o teu ambiente pessoal, profissional? Bom, nós nos comunicamos o tempo todo. A gente já nasce se comunicando através do choro, que é a nossa primeira forma de comunicação. Senão a gente consegue ganhar. Exatamente. Exatamente. As pessoas esperam que nós choremos o mais rápido possível para saber que a gente está bem. E a partir daí, nós podemos melhorar a nossa comunicação. A criança vai evoluindo e dentro das diversas áreas, hoje, todos nós estamos na mídia social. São raríssimas as pessoas. Eu perguntei no grupo no mês passado, Verdade. quem não usava a voz profissionalmente. Dentre as quase 60 pessoas que estavam lá, uma disse que não tem Instagram. E ela ficou até surpresa de saber que só ela não tinha. É a forma de nós divulgarmos nossos trabalhos. E nós nos comunicamos pessoalmente e profissionalmente nas empresas, nos locais, com nossos pares, onde nós trabalhamos. Então, ter uma comunicação de qualidade faz toda a diferença para termos sucesso. Se eu sei me comunicar com o meu parceiro, eu tenho um relacionamento muito melhor. Se eu me comunico com o meu líder, ou se eu sou um líder, a forma como eu me comunico com os meus liderados faz toda a diferença no rendimento que eu vou ter no trabalho com eles. E no impacto na sociedade. E no impacto na sociedade. Isso é fato, porque na hora que eu tenho um melhor relacionamento, que é determinado pela minha comunicação, isso vai impactar nele de forma positiva, que ele pode ver nisso um exemplo e buscar fazer com você da mesma forma. Isso vai se disseminando, é sistêmico. E a comunicação e a oratória que está dentro da comunicação, do processo comunicativo, são processos que são passíveis de serem aprendidos. E como Edgar muito bem colocou, e treinável. Porque a partir do momento que eu estou aprendendo uma técnica, se eu vou lá, treino, a cada vez eu vou estar melhor. Isso. Como o Edgar, que citou muito bem, que ele se preparava em casa para falar com os alunos dele. Então, a apresentação que ele fez hoje, depois de uma série de treinos, será... E depois dos treinos, essa apresentação não vai ser tão boa quanto a 11ª, por exemplo, porque ele foi treinando e ele vai criando habilidades e autoconfiança que são super importantes. E essa consciência, né, que é algo que é tão importante, porque sem comunicação não há vida. Não há vida. Não há vida. Então, olha a importância, o impacto de uma comunicação intencional, bem feita, no caso dele, de reabilitação, mas a importância de você ser consistente dos dois lados. Exato. Porque o profissional se frustra se o aluno ou o cliente não corresponde. Isso. E o aluno ou o cliente se frustra se o profissional não dá o devido suporte, ou seja,
há uma parceria, não é? Muito. Isso que você falou, Jack, é de extrema importância, porque as pessoas acham que basta ir à sessão de fono, de coach vocal, que ela já vai estar bem. E não Mas é. só Você tem falei que, não, tem que praticar depois. você Não tem vão. isso, você tem que praticar e praticar muito. Então, eu sempre digo para as pessoas, venha aprender, mas pratique, porque senão me causa frustração. Isso. Porque eu quero o quê? Que essa pessoa tenha confiança na hora de falar, que na hora que você está apresentando um podcast, por exemplo, a última coisa com a qual você vai se preocupar será com a sua voz, com a sua forma de falar. Você vai estar preocupado em prestar atenção nos conteúdos, para que você faça perguntas pertinentes, inteligentes, intencionais. Mas, se eu estou preocupada com a minha voz, eu perco o conteúdo que o outro está falando. Sem dúvida. Então, eu me perco na comunicação. Então, a comunicação, o processo de comunicação, ele tem que ser intencional. E, da forma como você colocou, em cada momento, eu vou precisar de um tipo de voz, um tipo de vocabulário. Eu tenho que adequar tudo isso ao momento em que estou inserido. Isso vale para a vida pessoal, isso vale para um processo de reabilitação, no caso dele, que são fases. A consistência dele tirou ele de um estado, colocou em outro. Olha que fantástico. E agora a gente já está pensando num outro passo, né? Um Exato. passo de ser um public speaker, não é? Uhum. Para que Yes. ele tenha essa manutenção da confiança dele, de saber que ele pode falar e aquilo não seja um bloqueio, porque muitas pessoas se sentem bloqueadas pela sua própria voz. Isso, Yep. com certeza. E assim, é o que eu sempre falo, a minha missão é dar voz às pessoas, para que as pessoas possam se colocar diante do mundo. Para você é muito fácil falar inglês, então, enquanto inserido na comunidade americana. Mas e para se comunicar com seus pais? Isso. Tá vendo? E a emoção de se comunicar É, com com ele na eles. sua vida nativa. Você Eu vai le- recebê-los aqui, você vai levá-los para passear, Exatamente. mostrar como você está. Isso faz parte até de mostrar o seu aprimoramento, Aprimoramento. a sua melhora, É. que vai refletir de uma forma positiva neles. Inclusive no LOAS, né? Para quem não sabe, o LOAS é americano nato e Aham. baseado em todo esse movimento que está acontecendo com o pai, que reflete no filho, agora o LOAS quer falar português. Português. Olha, que bárbaro! Então, Aham. isso é um acontecimento que é sistêmico, né? Você vai impactando a vida das pessoas. Yes. Isso é muito legal. Muito. E é importantíssimo. Porque, como a gente falou, você vê que com essa sua melhora, a vida de quantas pessoas você pode impactar? Você tem consciência de que é um novo propósito que vem para a sua vida? Sempre mais um com você. Sempre mais um. Nunca para, It's Jackie. It's Jackie. Olha, para quem não sabe, a Jack é cheia de ideias. E ela fala pra gente, tive uma ideia para você, tive uma ideia para você. E a gente fica, meu às vezes, desesperado, né, Diga? Com um Desesperado. monte de ideias que ela traz pra gente. Meu Mas é por Deus. isso que a gente Meu tem Deus. esse time todo para poder distribuindo Lá no ideias, Rio, no ideias positivas, ideias que vão impactando a comunidade e a vida de outras pessoas, né? E hoje eu me senti um pouco Jack, depois que eu Três. te dei esse Aham, input tá novo vendo? aí. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Bom, isso tudo tem a ver com o quê? Com mindset, não é? Porque é essa forma de pensar que eleva a gente para um outro nível, né? O meu marido, ele está sempre mudando a minha vida, de diversas formas. E é muito bom ver esse impacto sendo causado de uma forma positiva, porque o objetivo é esse, né? Isso, eu acho que esse é o maior legado. É o que a gente pode ser lembrado para o presente e para o futuro. A gente não tem controle sobre o que vai acontecer no momento seguinte, mas é nossa responsabilidade escolher como a gente quer viver. Isso. Seja através de um diagnóstico difícil, seja através de seguir em frente, através de você ter decidido o tratamento, como você quer conduzir, seja através de você impactando, segurando na mão e dizendo, olha, estamos aqui, foca, né, em tudo que você conquistou. O foco é esse, a gente ainda não chegou aqui, mas você chegou aqui, você deu o ponto de partida. Acho que isso traz significado para a vida. Sem dúvida, sem dúvida. E a partir daí você pode criar objetivos diferentes, você pode ser melhor para o outro e se sentir melhor, fazer a diferença na vida dos outros. Isso. Inclusive, como a Jack falou, do seu filho.
Olha o Isso. exemplo que você está sendo de força, garra, resistência, resiliência, determinação para um menino de 10 anos. Isso. Exatamente, exatamente. E o Lewis, e esse é um dos impactos mais recentes, e para quem é pai de uma criança típica, pode até ser algo corriqueiro. Na nossa família, que somos pais de crianças atípicas, é uma grande conquista, baseado no fato dele ver o pai dele tomando as pílulas, não é? Isso, ele Da viu. químio. Mas eu lembro quando eu cheguei, Louis, come over here. Let me show you what I'm doing. Yes. Eu cheguei e mostrei para ele. Uhum. Não, oh, it's mine, ok? Ele fez para mim. Aí ele me viu fazendo. Aí ele Isso chegou. é incrível, assim, e emocionante, eu acho que é inspiracional, né? O Edgar, ele toma químio oral, Uhum. e ele chamou o Luiz e disse, filho, né, senta aqui, o papai vai tomar, essa pílula é para mim, não é para você. Uhum. Olha como que faz. E no dia seguinte ele disse, Mommy, I'm ready. I'm getting this because Daddy is taking it so I can do this. Olha só, né? Não existe algo mais inspirador do que isso. Precisa dizer mais? Os exemplos são dados pela ação e não pelas palavras. Isso. Não é? Então eu só tenho que agradecer e seguir em frente. Diga, que palavras finais você gostaria de dizer para quem está nos assistindo aqui agora, por tudo que você viveu, só pontos bons a serem celebrados, um convite novo. não é? Nosso novo. Vai voltar daqui nosso- a alguns meses para Isso, falar, né? para pensar justamente. Um ano. Eu não imagino. Um ano. Porque era difícil. Era difícil. Mas eu estou aqui. Porque que eu falei que eu vou continuar. Isso aí. É o que eu tenho a agradecer. Mesmo esse tempo. Muitos anos ainda virão, né? E nós Isso aí. estaremos, Celebrando muito Celebrando, mais. o que está por vir. exatamente. com certeza. Muito obrigado. E muito obrigada, meu querido, por você estar aqui mais uma vez e só enche o meu coração de orgulho, não é? E mais Yes. amor, né? Com Yes. E certeza. Paula, minha querida, que mensagem obrigado. você... Eu acho a mensagem de hoje vai ser muito baseada no que Edgar falou. É a persistência de aprender a se comunicar melhor. Todos nós podemos, independente da nossa dificuldade. Se você quer apenas falar em público, com segurança, com tranquilidade, é possível de uma forma gostosa, leve e fácil. Se você tem algum distúrbio, alguma alteração na comunicação, por mais profunda que seja, de nível neurológico, como foi a do Edgar, a partir do momento que você se abre, está determinado e quer fazer, é possível. O Edgar é uma das nossos cases de sucesso É isso aí. e eu me inspiro muito nele também. Muito obrigada por estar com Exatamente. você, Edgar. Realmente. É isso aí. Bom, muito obrigada pela sua presença, pela sua audiência. Esse é um canal contínuo que a gente vai estar sempre trazendo pessoas reais com histórias inspiradoras para informar, para trazer conteúdos relevantes para a sua vida, sejam eles da área de finanças ou não. Hoje é um dia muito especial para a gente. Eu não poderia deixar de honrar a presença da Maria Paula Crivelente, que ela excede as expectativas e traz um conteúdo apaixonante que impacta e impactou a minha vida, a vida da minha família, vai impactar a sua também. Então vai lá, não perde a oportunidade, a siga nos canais e busque melhorar a sua comunicação para que você atinja todos os seus objetivos. Eu te aguardo no próximo episódio.